Ainda sobre tipos de acidentes, conforme a gente acabou de falar também, as picadas de agulha, né, então a exposição a materiais pérfuro-cortantes, agulha, maior exemplo que a gente pode dar, você tem problema com estilete, tesouras, mas a agulha é o ponto principal. Então a técnica de posicionamento de mão, a tensão, mudança de materiais para materiais mais modernos, né, são questões para que não só o trabalhador, mas a empresa também adote como medidas de controle para estabelecer essa proteção e segurança do trabalhador, segurança desse profissional. O índice de acidentes vem decorrente de uma condição também dada, uma condição ambiental e somatizando com os comportamentos inadequados. Fatores esses que devem ser estudados, devem ser ampliados, trabalhados para que o trabalhador, a CIPA, a Brigada de Incêndio, EHS, SESMIT, trabalhem em conjunto para que o índice seja reduzido. Traumatismo causado aí por quedas, então, piso molhado, material deixado ao longo do caminho. Veja que a maioria dos fatores estão condizentes com comportamentos inadequados, práticas inseguras, que, claro, por falta, muitas vezes, de experiência ou mesmo excesso de confiança. A falta de experiência ela contribui somatizando com a falha de uma gestão que veja esses pontos. Então, você trabalhador que está inserido no seu trabalho, faça atividades que você saiba executar. Não desenvolva atividades que você não foi treinado, que não está no campo da sua atuação. Mesmo se isso for objeto de uma ordem direta ou indireta, tenha o controle dos riscos, saiba controlar os riscos, né? Principalmente de queda. Então, o calçado apropriado, a forma de andar, não andar com pressa. A queda pode ser oriunda também do uso de celular. Então, são fatores que nós notamos quando vamos fazer investigações de acidente. A falta de atenção, ou mesmo questões relacionadas ao cognitivo, pressão no trabalho, a questão organizacional, a questão física. A queda pode ser um fator proveniente já de uma lesão que a pessoa já tem. Pode ser uma lesão até no campo da ergonomia. Então, você, como profissional da saúde, que está sempre preocupado com outros, com os pacientes ou clientes, como queira, você também tem que preocupar consigo, notando que você é importante, que você precisa manter também a sua saúde. Então, faça uma leitura de si. O traumatismo também pode ser oriundo de choques, choques elétricos. Então, muitos materiais elétricos que são instalados, muitas vezes com falha na manutenção, falha na operação ou falha de instalação. As empresas, você profissional da área da limpeza, da área da manutenção, facilities, vocês que estão envolvidos para manter esse ambiente seguro. E você também que opera, você que manipula equipamentos. A gente pode falar sobre a ação corretiva na manutenção,
ação preventiva, preditiva, na manutenção contra choque elétrico nas instalações prediais. Mas nós não podemos simplesmente ignorar o fato de que, muitas vezes, o usuário de equipamentos não sabe tirar uma tomada corretamente, com pressa, deixa os cabos, muitas vezes enforcados, podendo causar ruptura, o próprio carregador de celular, né, material perfuro-cortante junto a cabeamento de equipamentos. Essas questões são de atenção hoje, nesse dia que nós estamos falando sobre a saúde, na área da saúde, na área hospitalar. Porque o ambiente de manutenção predial, o ambiente de de até mesmo limpeza predial não é o foco do profissional da saúde, mas ele tem que ter essa expertise de como lidar com a sua segurança em ambientes que pode haver choque. Muitas vezes o traumatismo também ocorre por conta de golpes, às vezes de pacientes, atos involuntários, espasmos, algo que tem que ser previsto na movimentação do corpo, tanto de expulsão como de tração. Então, o profissional que vai atuar no corpo de um paciente, saber para onde vai a direção de uma perna, para onde vai a direção de um braço, ou mesmo a movimentação do tronco que pode projetar a cabeça. Então, não somente membros superiores e inferiores, mas também tronco, a cabeça do paciente pode ser um risco para você, profissional. A gente nota que fraturas são comuns em ambientes hospitalares, os próprios profissionais que atuam para a saúde de outros têm sido afetados por esses tipos de acidentes. Notamos também que as lesões por esforços repetitivos, o trabalho hospitalar pode gerar lesões por esse tipo de lesão, por esse tipo de exercício da atividade. E como que o profissional deve atuar nesse sentido? Ele tem que perceber o membro que está sendo esforçado. Punho, mão, ombro, são fatores, são partes do corpo que geram esses tipos de lesões, e por serem atividades corriqueiras, acaba que o profissional se ambientaliza e normatiza algo que não é para ser normalizado. A lesão, ela não é normal. É necessário que se faça compensações com exercícios, relaxamentos, a famosa ginástica laboral, nós ouvimos tanto falar, mas pouco se faz pelo indivíduo, o indivíduo tomar ação. A gente nota, nós que somos da área da prevenção, nós notamos que quando há aplicação por parte da empresa, o profissional se preocupa consigo. Porém, no dia a dia, há exceções, há pessoas que atuam também para a sua saúde, exercendo, tendo aí, fazendo exercícios, né, que gere compensações. Então, é uma preocupação do indivíduo consigo, e isso é muito bom. Você que tem feito, continue. E você que não percebeu ainda o risco que isso está gerando, esses movimentos repetitivos, tá? Podemos até falar sobre essa questão também de levantamento de peso excessivo, que gera
geram algumas lesões relacionadas, tendo carrinhos, tendo técnicas, né, para tirar o paciente da maca, né, nunca sozinho. Então perceba que esses valores, esses conceitos são importantes para vocês, profissionais aí que tanto bem fazem para a sociedade. Agora a gente vai falar sobre os fatores de risco. Como já comentamos agora há pouco, o ambiente é um fator de risco. Um piso escorregadio sem uma placa, sem uma sinalização adequada, ou até mesmo um isolamento de área, quando existe, né, a necessidade daquele piso estar escorregadio, ou mesmo por um derramamento acidental de algum produto, ou líquidos até provenientes de exames, sangue, urina, nós temos que tomar o cuidado daquele ambiente ser isolado, aquele perímetro ser sinalizado. A sinalização ela é importantíssima. Quando nós nos deparamos com piso escorregadio, onde às vezes o produto ali derramado ele está na mesma coloração do piso, sendo ele às vezes transparente o líquido, é ainda pior. Alguns produtos são mais escorregadios que os outros, né? Então a gente percebe, você percebe comigo, que a importância de nós, como profissionais da área da saúde, atuarmos preventivamente com sinalizações. Perceba que até mesmo quem é da área da limpeza, que normalmente já anda com a sua placa, com a sua fita zebrada, ou até mesmo alguém da área da manutenção já é corriqueiro. Mas outras funções que não são dessa área podem, às vezes, deixar cair alguma coisa e não ter essa placa. Então, a importância de se deixar uma placa próximo, né? Ou uma fita zebrada, ou cones, né? Cavaletes. Então, tem diversas técnicas que nós vamos ainda continuar falando hoje. Hoje é o seu dia, essa aula é para você, para nós refletirmos, pensarmos juntos, né? Vemos também a questão do desnível, né? Pisos com desníveis, às vezes, pela estrutura, pelo layout, pelo arranjo físico mesmo do local. Então é interessante que seja sinalizado, seja apontado, né? Haja contraste para que todos que ali passem saibam que existe uma rampa, um degrau, e você, profissional, que encontra esses caminhos dessa forma, tem todo o direito de tirar uma foto, mandar para o seu chefe, mandar para a CIPA, para ajudar em condições que não estão adequadas. Eu digo que muitas vezes nós conversamos sobre condições inadequadas num ambiente que não é propício, às vezes numa copa, ou mesmo próximo a um paciente, ou próximo a um cliente. E não é ambiente para se discutir isso, porque ninguém ali vai resolver. A gente tem que falar de situações que existam riscos para aqueles que realmente podem atuar para mudar aquele cenário. Então, a gente continua vendo aqui como, por exemplo, não só piso escorregadio, mas também desnível de piso e também objetos pontiagudos, cantos vivos, né? É interessante você cipeiro, você brigadista, você profissional da manutenção, você da limpeza, você da área da segurança patrimonial e você, profissional da saúde, perceber os ambientes de risco, superfícies aquecidas,
Então existem muitas atividades exercidas que, às vezes, uma superfície está aquecida, podendo gerar lesões de queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, podendo gerar incêndio. Um risco que se corre dentro do hospital é o oxigênio. Então, ambientes que tenha aquecimento, que tenha ali também álcool, que tenha oxigênio, são ambientes que nós podemos considerar explosivos, tá? Então, todos esses aí são fatores. Também fator do trabalho, uso de equipamentos, a carga de trabalho, postura, movimentação, como a gente falou na parte da ergonomia, equipamentos como ferramentas que são motorizadas, partes rotativas, a gente já falou da parte de incêndio, já falamos da parte elétrica, mas as partes rotativas que podem ter contato com pele também é uma preocupação. Sobrecarga de trabalho, sua postura, manter coluna reta, né? A coluna é uma das partes mais importantes para a sustentabilidade da saúde, para evitar dores futuras, né? Então, o equilíbrio do corpo, a distribuição correta de movimentação, para tanto evitar lesões como também acidentes, porque uma coisa vai se ligando à outra. Se você tem um organismo, um corpo com dor, essa dor pode gerar uma queda, né, num movimento que você às vezes não pisa corretamente, você pode ter desequilíbrio. Então, tudo isso são fatores de risco. E aí, novamente, fala da violência, né? Agressões voluntárias de pacientes, que agora há pouco a gente falou de movimento dos corpos involuntariamente. Mas nós podemos também falar sobre agressões por pacientes, voluntariamente, né? Um risco que vocês profissionais correm, e a gente sabe disso, por isso estamos aqui para falar. Qual é a melhor forma de evitar a agressão de um paciente? Muitas vezes é saindo do local. Se for um fator de imobilização, existem os pontos certos de imobilização, mas às vezes você tem que comparar o seu físico ao físico do paciente acamado. Um paciente acamado e agressivo, às vezes é necessário mais de um, mais de dois ou três profissionais para segurar aquele paciente, até mesmo para que não haja lesão no paciente. Claro que hoje nós estamos aqui falando de você, para você não ter lesões, tanto em movimentos que haja impacto, né, e lesões de impacto do corpo contra o corpo, mas também lesões musculares pela movimentação ali. Se preocupe com isso, tenha atenção em momentos de crise, em momentos de estresse, com alguns pacientes que podem estar, às vezes, emocionalmente alterados, e isso é muito comum. Você que está assistindo a aula pode ter passado por isso, esses movimentos voluntários e involuntários dos corpos. E aí a gente chega a um ponto agora até de falar, e você há de convir que, às vezes, a agressão dos familiares. Então, existe essa preocupação também da segurança do trabalho para que haja prevenção nessa área. Por isso a importância de nunca deixar familiares no momento de aplicação de medicamento, movimentos que venham com pérfuro cortante, você entre um paciente para fazer ali uma perfuração, uma incisão, né? A gente sabe que às vezes equipamentos estão próximos ali. Então, sempre retirar familiares, né? E estar bem atento com portas que estejam apenas fechadas,
quando estivermos fazendo esse tipo de trabalho, pressionar uma veia, né. Então, é um fator de risco. Nós temos que considerar sim que pacientes agridem os profissionais e os familiares também agridem os profissionais que estão ali para ajudar. Mas esse fator psicológico, ele é tão abstrato, é tão pessoal, que o índice de agressão a profissionais da saúde tem aumentado. Então é importante você, que é da área da segurança patrimonial, entender esses momentos. A gente percebe agentes de seguranças muito atentos, preocupados com os enfermeiros, com os médicos, com os auxiliares, com os técnicos e até mesmo com os profissionais da manutenção, uma vez que tem uma caixa de ferramenta e um paciente ou mesmo um familiar agressivo, ele pode usar algumas armas brancas, né. O pessoal da limpeza com cabo de vassoura, rodo, às vezes um estilete, uma espátula que é utilizada na atividade de limpeza de vidro, são pontos que a gente tem que ponderar, porque cada um vai estar fazendo uma parte importante no hospital, a produção da vida e às vezes arriscando a sua vida. Mas uma coisa é algo que acontece por fator externo, outra coisa é um fator interno, um fator pessoal, um fator de imprudência, negligência ou imperícia, como a gente conceituou agora há pouco.